Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazia algum tempo, que eu não gravava vídeos aqui no canal, em decorrência de algumas atividades que eu venho realizando, mas hoje eu estou aqui porque recentemente, eu fiz a leitura de um livro e até em conversas, com pessoas próximas eu havia dito que iria fazer alguns vídeos falando sobre o conteúdo desse livro. Que livro é esse que eu estou me referindo? É este aqui, ó. A evolução do ateísmo, do sociólogo canadense Stephen Ledru. Então esse livro aqui, ele foi publicado, só confirmando a data, em 2016, então já tem um pouco de estrada, e ele traz uma avaliação, um estudo e uma avaliação sobre o ativismo ateísta contemporâneo, particularmente levando em consideração a realidade dos Estados Unidos, do Canadá e um pouco da Inglaterra. Então esse é o foco dele e, de maneira mais específica, ele dá uma atenção especial ao chamado neoateísmo, que em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre isso em relação ao livro do Stephen Ledru, o que ele traz sobre a questão do neoateísmo, ainda que ele diga, e eu também vou tratar disso em outros vídeos, que o movimento ateísta naqueles países ele se divide em algumas vertentes pautadas essa divisão, tanto por questões políticas, de estratégias políticas, como também por questões de visão de mundo. Então, mais tarde falarei sobre isso. Mas o que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje? Sobre as origens de um movimento social ateísta, vamos dizer assim, a partir do movimento secularista, que é algo que surge no século XIX. E esse movimento secularista que surge no século XIX, ele apresenta algumas tensões e alguns pontos de atrito em relação às pessoas que constroem o movimento secularista, que até hoje se fazem presente dentro do ativismo ateísta. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e faço pesquisas relacionadas à história do ateísmo. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, ainda não é inscrito, se puder, se inscreva, curte, compartilhe, comente o vídeo, que isso ajuda a impulsionar e a fazer com que esse conteúdo tenha um maior alcance aqui dentro da plataforma. Bom, vamos então à questão do que eu me propus a falar para vocês hoje. Então, como eu falei, o Stephen Ledru, ele é um sociólogo canadense que em 2016 ele publica esse livro, então, A Evolução do Ateísmo, as políticas de um movimento moderno, onde ele faz um estudo particularmente sobre o chamado neoateísmo, a partir daquelas figuras representativas, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, Daniel Dennett, mas ele vai além disso. O estudo dele vai em direção às bases do movimento, do ativismo ateísta do início do século XXI. Então ele não se restringe a essas quatro figuras e a partir disso ele também traz um panorama mais amplo, falando sobre outros grupos que compõem esse ativismo ateísta no início do século XXI. E aí, nesse processo, ele tem um capítulo que ele vai falar sobre as origens, digamos assim, passado do ativismo ateísta dentro do movimento secularista, lá no século XIX, que traz algumas questões que, como eu mencionei, até hoje elas estão presentes dentro do ativismo. Então, o capítulo 4 do livro chama-se O Movimento Secular. Para vocês verem aqui, o movimento secular. Então, ele diz que
O movimento secularista, que tem sua origem formal em meados do século XIX, ele é marcado por uma trajetória cíclica, ou seja, o movimento secularista, né, de meados do século XIX até o início do século XXI, pensando aquelas realidades, como eu falei, né, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, é marcado por momentos de ascenso e por momentos de descenso. Então, assim, ele não tem uma trajetória linear de progressivo fortalecimento e crescimento. Então, existem algumas conjunturas históricas em que esse movimento ele ganha força e existem conjunturas históricas em que esse movimento perde força. Tá? Então, nós temos essa característica. Então, ele vai dizer o seguinte, né, o Stephen Ledru, que em termos formais, o movimento secularista ele surge em 1851, quando é criado a Sociedade Secular Central na Inglaterra. Ela é criada por um ativista chamado George Jacob Oliocabe. Tá? Esse é um nome importante. O que propunha, né, o movimento secularista naquele momento? Trazer algumas questões gerais, particularmente a ideia da separação, tá, da esfera pública e privada no que diz respeito à religião. Então, a defesa de que a religião é um assunto privado e de que o espaço público ele tem que ser pautada por normativas que contemplem tanto pessoas religiosas como não religiosas. Então, não ter uma religião oficial, não privilegiar determinados credos religiosos. E, por outro lado, também, o movimento secularista ele traz a ideia da defesa e da promoção de valores racionalistas, né, da ciência, então de uma educação pautada por princípios racionais, científicos, a liberdade de expressão, etc, etc, etc. O George Jacob Oliocabe, ele traz essas bandeiras, né, quando ele cria, então, a Sociedade Secular Central em 1851, mas ele tem uma característica, né? Esse autor, né, o Oliocabe, ele vem de um passado vinculado a lutas operárias. Então, além dessas bandeiras que eu mencionei, ele vai trazer também uma visão de que essas lutas deveriam estar conectadas com a busca de justiça social, né? Então, isso está ligado à questão desse passado dele vinculado às lutas operárias. E uma outra questão que diz respeito ao Jacob Oliocabe é que ele é o criador do termo secularismo. Ele não se sentia muito à vontade com o termo ateísmo e com a identidade de ateu, né? Que ali naquela conjuntura o termo ainda era muito carregado de conotações pejorativas. Então era a ideia do ateu, né? O termo ateu como um insulto ainda era muito forte, era um estigma muito grande. Então o Jacob Oliocabe ele não se auto-identifica como ateu. E no lugar da palavra ateu, ele cria um outro termo que expressaria essas bandeiras de luta, que é o termo secularismo. Tá? Na década de 1860, na Inglaterra, vai surgir uma outra liderança dentro do movimento secularista, que é o Charles Bradlaugh. Tá? Ele tem um posicionamento diferente em relação ao Jacob Oliocabe. Ele foca mais um ativismo pautado pelos princípios da laicidade, pelos princípios da separação, tornar a questão da religião um fenômeno particular, e pela defesa, promoção da ciência, do conhecimento racional, etc. E uma outra característica dele é que ele não vai conectar essas bandeiras com questões vinculadas a ideais de justiça social. Isso aí não é um elemento central no ativismo do Charles Bradlaugh. Ele
politicamente, ele tinha posições liberais, o liberalismo clássico lá do século XIX da Inglaterra, e tinha posições antissocialistas. E o Charles Baudelaire, ele também vai se identificar, desculpa, ele também vai se identificar como ateu e vai defender o uso do termo como um elemento de autoidentificação, o que vai levar, então, a tensões e brigas, né, com Jacob Olioka. Então serão as duas principais lideranças ali do movimento secularista na década de 1860, e eles vão ter algumas particularidades interessantes. Por exemplo, né, o Jacob Olioka, ele foi condenado por blasfêmia na Inglaterra na década de 1840 e chegou a ficar preso durante algum tempo. E o Charles Baudelaire, ele foi eleito para o parlamento na Inglaterra e enfrentou sérios problemas para assumir a vaga porque ele se recusou a prestar um juramento religioso que era de praxe, né, para assumir posse no parlamento. Então teve esses tensionamentos. Em 1866, o Charles Baudelaire vai tomar a liderança do movimento secularista, né, da Sociedade Secular Central, das mãos do Jacob Olioka. Então eles vão ter posturas políticas e ideias, né, diferentes sobre como conduzir o movimento secularista. Então aqui pegando um trecho aqui que o Stephen Ledru apresenta. Olioka e Baudelaire engajaram-se em debates públicos na década de 1870, quando apresentaram então suas posições políticas para o movimento. Tá? Esses debates incluíam a questão se a luta do movimento secularista necessariamente implicava em ateísmo, ou seja, em defender e abraçar o ateísmo. O Jacob Olioka dizia que não, e o Charles Baudelaire dizia que sim. Tá? O Baudelaire acreditava que nenhuma mudança na sociedade seria possível enquanto a religião não fosse abolida. Já o Jacob Olioka defendia uma abordagem mais pragmática, né? Ou seja, em termos de que a luta secularista ela precisava se espraiar e se conectar com outros grupos da sociedade, fazer alianças políticas com outros grupos, né? Como religiosos liberais. Então, isso levou a um tensionamento. Né? Então, dá para dizer o seguinte, duas questões, né? Duas questões que vão ser polêmicas dentro desse movimento secularista inglês da segunda metade do século XIX. Uma delas qual é a finalidade desse movimento, né? O Olioka, ele trazia uma posição de que a luta secularista incluía a luta por transformações sociais em termos de justiça e de maior igualdade econômica. O Baudelaire defendia que a luta do movimento secularista era focada numa racionalização do espaço público, uma laicidade do espaço público que implicava num combate contra a religião. Então o foco central aqui era combater a religião e as instituições religiosas. E uma outra questão, um outro ponto de discórdia entre eles, é de que maneira a luta deveria ser efetuada. O Olioka defendia a necessidade do movimento secularista criar laços com outros grupos da sociedade inglesa, para ganhar força com o propósito de obter êxito em sua luta. O Baudelaire, o Charles Baudelaire, ele já era menos interessado em fazer alianças com outros grupos, particularmente grupos religiosos com visões mais liberais. Para ele não tinha muito essa ideia de abrir espaço e tentar dialogar com outros grupos, porque isso significaria ter que ceder em diversos aspectos das suas bandeiras e das suas pautas. Então essas tensões
Qual é a finalidade do movimento secularista e de que maneira o movimento secularista ele deveria alcançar seus objetivos, se aliando ou não com outros grupos? Essas duas polêmicas elas não vão desaparecer dentro do movimento secularista e, posteriormente, o movimento ateísta do início do século XXI. Essas tensões vão reaparecer, mas aí falarei mais sobre isso num próximo vídeo. Era isso, pessoal. Um abraço e até breve.